Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma promoção do Centro Espírita Semente Cristã. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, hoje, dando continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, os itens 8 a 10, que trata da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mas antes que iniciemos esse estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para rogar as bênçãos de que necessitamos para esse momento e pedir a Ele que permita ao nosso Mestre amado Jesus, através dos seus trabalhadores, irmãos amados que lidam na seara do bem, estejam conosco nos intuindo nesse momento, para que possamos ter um entendimento do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, e assim nessa conversa que teremos logo mais, podermos nos expressar dentro daquilo que foi trazido não só pelo Mestre Jesus, mas também pela espiritualidade. Que tenhamos uma noite de estudo proveitosa, que o tema possa nos favorecer em algumas questões, as quais precisam ser trabalhadas em nós. E dando graças a Deus por mais esse momento, por estarmos aqui, graças a Deus, com saúde, levando adiante o nosso trabalho, e, se Deus quiser, vencendo a cada dia as dificuldades que se apresentam em torno do trabalho. E em nome do nosso Mestre amado Jesus e da equipe espiritual que nos assiste, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Como eu falei, nosso estudo hoje, nós vamos falar da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Esse nosso estudo, na realidade, é uma leitura que nós fazemos dos textos do Evangelho e comentamos algumas coisas a respeito daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita e muitas vezes também buscamos em outras literaturas algumas outras informações para complementar o tema que a gente traz. E nessa noite nós vamos iniciar com a leitura que se encontra nesse capítulo, nesse item 8, que trata da verdadeira pureza. O texto diz: Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus o porquê dos seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Por que Jesus estava violando a lei mosaica? E aí Jesus retoma o diálogo com eles naquele momento e lhes pergunta: e por que violais vós outro mandamento de Deus? Porque existe um mandamento de Deus que diz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe e que será punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. No entanto, aquelas pessoas que estavam ali cobrando de Jesus aquela atitude, o que eles faziam? Eles tinham uma atitude com os seus pais praticamente de abandono. O favorecimento deles era para o templo, tudo que eles tinham para dar, e é como se dissesse: já dei para o templo, não preciso dar nada para você. Então Jesus diz que eles violam a tradição, porque naquele momento Jesus se referia a uma ordenação que era emanada dos escribas e fariseus, a qual prescrevia que era suficiente que se fizesse uma oferta ao templo e dissesse aos pais: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, para que o ofertante ficasse desobrigado de amparar seus pais.
Então, a lei mosaica determinava que, em primeiro lugar, a oferta do templo. Nem que para isso depois você chegasse e dissesse, olha, o que eu tinha para lhe dar, que você poderia aproveitar de mim, eu já repassei para o templo. E com isso, ficava desobrigado dos pais. E a gente pensa que isso só aconteceu lá no tempo de Jesus? Não. Muitas religiões na atualidade prescrevem essa mesma regra. Primeiro, a oferta do templo. Que você, seja lá quanto seja, você deixe no templo. E essa obrigatoriedade faz com que muitas pessoas, muitas vezes, tirem das suas necessidades, deixem de favorecer um familiar próximo, muitas vezes até os pais idosos necessitados, porque tem que favorecer ao templo. Então, Jesus, naquele momento, deixa claro para eles que eles estão transgredindo a lei, que é uma lei bem mais importante que uma lei prescrita por Deus. E aí ele diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, aquele povo, como diz Jesus, honra de lábios e conservam longe dele o coração, porque se honrassem de coração, o sentimento iria prevalecer, o amor, a fraternidade, o zelo por aqueles que são necessários ao seu convívio, e não apenas para cumprir uma lei, cumprir uma ordenação humana. Então, Jesus, naquele momento, diz: me honram só da boca para fora. E ele diz que o profeta Isaías havia profetizado isso. E essa profecia vale para os dias de hoje. Será que nós não estamos honrando só da boca para fora? Achando que levando essa nossa contribuição ao templo ao qual frequentamos, dando a nossa contribuição, é suficiente, quando em verdade a gente deixa de estar fazendo aquilo que é mais necessário? Então, depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Então, Jesus, diante de todos, chama os discípulos e diz: olha, escutem bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, não. É o que sai da boca. Deixando claro que aquele ato de lavar as mãos antes da refeição, claro que é um ato de higiene, é um ato necessário, mas não há o extremo de ser considerado o ato mais importante a ser praticado por um cristão. Então, o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, diz Jesus. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, Jesus, naquele momento, ensina aos seus discípulos e nos ensina que não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, não. É o que sai. A gente sabe que nós temos que ter zelo com a alimentação, porque no determinado momento podemos, tanto pelo excesso, o abuso de qualquer natureza, a gente pode se adoecer por isso, mas não pelo simples fato de se alimentar sem lavar as mãos. Agora, o que sai da boca, isso sim, porque procede do coração. Até se diz que a boca fala do que o coração está cheio, porque quando nós nos direcionamos para alguém com palavras grosseiras, com palavras violentas, com gritos, com palavras de baixo calão, ou mesmo desmerecendo a criatura por situações de desprezo, isso sim nos adoece. Adoece quem está ali recebendo aquelas agressões e nos adoece também. Então, muito claro, Jesus diz: não é o que a gente vai comer, é o que sai da nossa boca. Então, Jesus, naquele momento, passando essa lição para nós, nos deixa bem claro esse ensinamento para que a gente fique atento à nossa fala, ao nosso modo de expressão, para que a gente não venha a nos adoecer ou adoecer os nossos irmãos. E aí, aproximando-se, os discípulos aproximando de Jesus, disseram-lhe:
Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Então, mesmo assim, mesmo diante daquele esclarecimento que Jesus passou naquele momento para aquele grupo, daquelas pessoas, eles ainda se aborreceram, acharam que era um absurdo, ficaram escandalizados com Jesus. Está transgredindo a lei, está transgredindo a lei de Moisés. E aí Jesus diz que arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Por quê? Aqueles costumes vão cair. Não é um costume advindo da lei divina, não é uma determinação divina. Aquilo ali foi criado pelos homens. E são costumes grosseiros que, com o tempo, com a evolução do ser humano, vai cair por terra. Porque não foi uma planta que Deus plantou. Porque todo ensinamento que vem de Deus, esse permanece, é eterno. Como nós estamos vendo o Evangelho de Jesus se eternizando, permanecendo há mais de 2000 anos entre nós. Então ele diz, deixai, são cegos que conduzem cegos. Quer dizer, essas criaturas que estão à frente desse movimento e que assim acreditam que deve ser a oferenda que se preste a Deus, são pessoas cegas. E estão conduzindo outros cegos que também ficam ali atentos apenas àquela ordenação, não pensam, não raciocinam, como nos dias de hoje nós temos esse mesmo questionamento. Cegos conduzindo cegos são todos aqueles que estão fazendo mau uso do ensinamento de Jesus, desvirtuando o caminho, e são cegos diante do ensinamento da moral cristã. E estão conduzindo outros cegos, que naturalmente seguem aquelas criaturas. Então, com certeza, ambos caem no fosso, quer dizer, não vão a lugar nenhum, esse ensinamento que trazem. Então, a planta que meu Pai Celestial não plantou simboliza ritualismos, aparatos de custo exterior, fanatismo religioso. Tudo isso que a gente vê, esses absurdos acontecendo nos meios religiosos, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. São plantas que o Pai Celestial não plantou. E quando a humanidade estiver ciente da sua verdadeira destinação, todas essas plantas serão arrancadas da terra, porque elas não foram plantadas pelo Pai de Jesus. Então, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. E Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, aquela criatura que convidou Jesus para um jantar na sua casa era alguém ainda preso àquela tradição grosseira dos fariseus. E ele não disse, mas ele pensou. Ele olhou para Jesus e achou um absurdo. Como é que ele senta para jantar e não lava as mãos? E Jesus, que conhece a profundidade dos nossos corações, que tinha acesso aos nossos pensamentos, esse ser grandioso, imediatamente retorna para ele aquela ideia que ele pensou, respondendo, dizendo que os fariseus têm grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, somente isso. Entretanto, o interior do vosso coração está cheio de rapinas e de iniquidades. Quer dizer, aquilo que vocês precisam limpar verdadeiramente, higienizar o coração, tirar os maus sentimentos, os vícios, todas essas questões doentias, vocês não estão atentos a isso, estão preocupados em limpar o copo. E o Deus fez o exterior e fez também o interior. Então, não tem por que ele estar preocupado com essa condição de exterioridade. Jesus não está preocupado com isso de maneira nenhuma. Então, esses judeus, como nos diz o Evangelho, haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. E da rígida observância desses regulamentos faziam um caso de consciência. Quer dizer, a lei mesmo, o ensinamento mesmo, eles tinham deixado para lá.
estavam só na observância dos regulamentos que tinham sido estatuídos e da observância rígida desses regulamentos, porque estavam sendo fiscalizados, vigiados, e teriam que ter aquela postura rigorosa, e não se sentiam de maneira nenhuma observados por Deus, então esses ensinamentos divinos foram relegados ao segundo plano. Ali estavam eles simplesmente na rígida observância de regulamentos humanos. A substância muito simples, que era o ensinamento de Jesus, do Evangelho, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Então, todo aquele ensinamento de Deus desapareceu. Apenas a forma, o formalismo, era que estava sendo colocado ali para todos. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si mesmos os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes tem ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, eles abandonaram os ensinamentos, se fixaram nas práticas e achavam que com isso estavam quites com Deus. Não precisavam fazer mais nada, porque os próprios fariseus diziam isso. E nós temos que atentar também para os dias de hoje, porque muitos de nós também, muitas vezes, abandonamos o ensinamento verdadeiro e ficamos nas práticas. Se eu for para a missa, se eu for para o culto, se eu for para o centro, se eu tomar meu passo, já fiz minha obrigação. Estou quites com Deus. E em verdade não é nada disso. Aí nós estamos agindo como fariseu, preocupado em limpar o exterior, o copo e o prato, e deixando a nossa intimidade do ser ali, criando traças, criando tudo que é de negativo, de ruim, que vai nos adoecer. Daí o haver dito profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, nos dias de hoje, o que acontece? A doutrina moral do Cristo também está sendo deixada em segundo plano. Muitos cristãos estão com práticas exteriores, considerando garantida a salvação por meio dessas práticas, e deixando de trabalhar sua moral cristã, deixando de trabalhar os ensinamentos do Cristo na sua intimidade. Mas todas essas práticas que nós trazemos hoje, que as religiões nos impõem hoje, elas também cairão por terra, porque não foram plantas que o Pai Celestial plantou. Agora, quando que a doutrina do Cristo foi colocada em segundo plano? A gente pode se perguntar. Nós vimos na história das religiões que houve uma época negra na história em que perseguições religiosas eram realizadas em nome do Cristo aos que não professavam a fé católica, que não participassem das missas, confessassem e comungassem. Então esqueceu-se todo o ensinamento de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse. E passou-se a perseguir o outro pela condição de poder. Muitas criaturas foram queimadas em fogueiras, foram sacrificadas, situações aberrantes, situações que não existe no ensinamento de Jesus nenhuma ordenação, nenhuma orientação desse tipo. Então, o ensinamento do Cristo foi deixado de lado e os homens vieram, colocaram as ordenações humanas. E muitos cegos, sendo guiados por outros cegos, cumpriram essas ordenações. Até mesmo para aquele que se prometia o reino dos céus, se fosse para as guerras santas. E essas criaturas iam e matavam em nome do Cristo. Cegos guiando cegos. E o resultado disso ainda hoje se vê nas mesas mediúnicas, as entidades revoltadas com Cristo, porque acha que fez aquilo em nome de Deus. E cadê o céu que eu mereço? Quando na realidade fez tudo o contrário aos ensinamentos do Cristo. Na verdade, trabalhou muito exterior, limpou muito o copo e o prato dos fariseus,
daqueles que comandavam a religião naquela época. Então, essa planta foi arrancada porque não foi plantada pelo nosso Pai Celestial. Passou essa época dessas guerras santas, graças a Deus. O homem hoje, o ser humano hoje, já tem uma liberdade de culto e de crenças. Embora muitas vezes ele sofra alguns percalços aí, algumas cobranças, algumas situações, muitas vezes até dentro da própria família. Então, nos diz o Evangelho, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Então, toda religião que coloca contrário o ser humano, pai contra filho, irmão contra irmão, amigos contra amigos, porque eu sou de uma religião, você é de outra e nós não estamos do mesmo lado, isso aí é uma planta que com certeza não é uma planta que Deus plantou de maneira nenhuma. E essa religião, com certeza, não é uma religião que segue os preceitos de Deus, de maneira nenhuma, porque ela não forma homens de bem. Então, nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Me desculpem, meus irmãos, mas quando a gente lê sobre a Inquisição, aquelas guerras santas, o que a gente via dentro daqueles que se diziam representantes do Cristo? Tudo isso aqui, assassínios, adultérios, expoliações, calúnias, tudo isso era praticado por aquelas criaturas que estavam à frente do poder. E isso em nome de Deus. Então, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se ter as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, é isso que o Cristo quer de nós, pureza do coração. E ele enxergava por dentro. Jesus, quando se aproximava das criaturas, enxergava a intimidade, viu o interior das pessoas. E não se importava com as aparências ou com as superfícies, as convenções da sociedade, de maneira nenhuma. Aquilo era o que prevalecia entre escribas e fariseus. Mas Jesus fazia pouco caso de tudo isso. Daí serem chamados pelo Cristo de sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Uma imagem forte, né? Mas era isso mesmo que Jesus chamava. Que eles queriam aparentar uma santidade, queriam aparentar um respeito, mas o que eles faziam, na realidade, era um sepulcro cheio de podridão. Não haveria como essas criaturas estarem realizando nada em nome de Deus. Então, esses fariseus, eles eram rigorosos nas práticas exteriores do culto e das cerimônias, eram inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios, mas tinham costumes dissolutos às escondidas. Exerciam grande influência sobre o povo pelo rigor na observação das práticas exteriores. E a religião, para eles, era um meio de possuir poder. Apenas isso. Como nós vemos nos dias de hoje, continuamos a repetir. Muitos dos nossos irmãos, líderes religiosos, com esse tipo de prática. Então, Emmanuel, no livro Refúgio, traz uma mensagem intitulada Pureza de Coração, onde ele nos diz: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando lodo na consciência. E, realmente, muitas pessoas dão uma importância muito grande a um traje, a uma marca, a uma condição social. E, muitas vezes, por trás de tudo aquilo ali, se encontra uma criatura que realmente traz na consciência um lodo. E quantas criaturas mal vestidas, por falta de condição, porque a vida não lhes permitiu galgar esses patamares, que são relegadas, que são desprezadas, e que na intimidade trazem, sim, essa pureza de coração. Então, Emmanuel pede para que a gente fique atento, porque ele nos diz, a impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores.
E é uma verdade. Quantas e quantas vezes que essas criaturas bem postas chegam sutilmente, gentilmente, escondendo ali, na sua intimidade, interesses inferiores. E nós abraçamos, acha, não, mas é uma pessoa muito bem vestida, uma pessoa muito educada, muito aparência exterior. E isso Emmanuel nos diz, tenhamos cuidado, porque essa impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que, inspirado neles, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Então é isso que a gente tem que fazer, limpar o nosso coração. E aí, numa mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, ela chama a nossa atenção para essa questão de quando Jesus fala que o que faz mal é o que sai da boca, ela chama a atenção para a língua humana e diz o seguinte: a língua humana resguardada na boca é uma lâmina embaiada, que tanto pode edificar, favorecer, como ferir, amargurar e destruir. Nós não temos noção desse instrumento que trazemos conosco. Ele realmente é uma lâmina embainhada, que pode nos favorecer ou pode nos destruir. Por quê? Porque é através dela que surge a calúnia. E Joana de Ângeles nos diz, a calúnia é urdida na mente, mas verbalizada consegue roubar a paz, tisnar a harmonia do ser até ceifar vidas. Então é claro que eu elaboro isso tudo mentalmente. Se eu não falar, não acontece nada. Mas a partir do momento em que eu sai da minha boca aquilo do que o coração está cheio, que é aquela atitude caluniosa, o que acontece? Aquela calúnia vai roubar a paz de alguém, a harmonia de alguém, e pode até chegar a situações em que a própria vida dessa pessoa seja tirada, porque a gente sabe que muitas intrigas acontecem por conta de calúnias, e alguém vai lá e tira a vida do outro, porque as situações se agravam. Tudo em função de uma calúnia, de uma palavra que saiu da boca. A maledicência, nos diz Joana, é responsável por conflitos inomináveis, gerando animosidades que se convertem em tragédias. Então, que a gente tenha muito cuidado com a maledicência, com esse nosso costume de dizer aquilo que a gente não deveria, de falar do outro, de levar situações graves a outras pessoas, porque a gente não tem noção até onde aquilo vai. E aí, o Emmanuel, nessa mensagem, Deus conosco, ele nos diz, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então, quando a gente estiver com essa pureza nos olhos, nós não vamos olhar para o erro, para a dificuldade do outro, como sendo algo que a gente tenha que estar ali realçando, ou divulgando, ou julgando, de maneira nenhuma. A gente vai respeitar o nosso irmão e ver que ali é uma cicatriz que aquela criatura traz, de algo que está ferido, ou de algo que foi cicatrizado recente, ou de algo que precisa ser cicatrizado. E quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia, a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Então, quando a gente estiver com essa pureza, quando a calúnia chegar para nós, o que vai acontecer? Todo aquele incêndio que ela vem trazendo, aquele infortúnio, vai chegar em nós e vai morrer ali. Porque nós não vamos, de maneira nenhuma, levar adiante. Então, o que acontece? As criaturas que trazem, muitas vezes, que a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm coragem de promover. E muitas vezes chega próximo de alguém e joga a faísca, entendendo que essa pessoa vai levar adiante o fogaréu. Então, a gente precisa ter cuidado, porque se a gente tiver com essa pureza nos ouvidos, a calúnia e a maldade vai chegar, e aí a gente vai apagar esse incêndio, ele não vai adiante.
E continuando, Emmanuel nos diz: quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno. E saberemos fazer silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal, que é mais ou menos aquilo que nós falamos. A minha boca não vai divulgar aquilo. Aquela maledicência não vai adiante, através de mim, de maneira nenhuma, porque eu vou entender perfeitamente a desordem e o desequilíbrio daquela criatura que está trazendo e vou fazer silêncio. Eu vou impedir a extensão do mal, para que isso não vá adiante, para que isso não se propague. E essa questão, ela é interessante porque ela chama a nossa atenção para os nossos ouvidos atentos, muitas vezes, que a gente diz que é para auxiliar. Que muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas com aquele compromisso de auxiliar. E, de repente, estamos lá divulgando a dor do outro, a necessidade do outro. Então, muita atenção, principalmente para nós que temos essa atividade de atendimento espiritual, onde nós ouvimos as pessoas. Muitas vezes guardamos segredos das pessoas. As pessoas vêm e abrem o seu coração. E aí, naquele momento, a gente esquece. Não passou por nós aquela informação. Muitas pessoas sentem o prazer de chegar para o outro e dizer: você não sabe o que eu ouvi daquela pessoa, o que ela me contou. E aí lá vai a história da pessoa sendo levada adiante. Então, quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável situação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. É também uma situação que nós estamos trabalhando para conseguir, que é justamente essa pureza no nosso raciocínio, para a gente identificar pensamentos infelizes, situações que chegam até nós, que muitas vezes nos conduzem, esses pensamentos negativos, que tiram a nossa paz, que nos conduzem em situações que vão nos levar a desequilíbrio. Então, quando a gente estiver com essa pureza de raciocínio, a gente vai identificar esses pensamentos infelizes. E aí a gente vai perceber que ali tem uma visitinha da sombra. Não estamos sozinhos naquele momento, e com certeza aquela companhia não é boa, não quer o nosso bem, e as sugestões dela não nos interessam. Então, diante dessa situação, nós vamos acender nossa luz e vamos resistir. Então, são ensinamentos que os Espíritos nos trazem para que a gente possa crescer, adquirir essa pureza de coração que Jesus nos pede. E quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Então, queira Deus que a gente consiga chegar a esse patamar urgentemente. Estamos precisando dessa pureza de coração, de retirar esse endurecimento espiritual que existe em nós e que nós sabemos que não nos favorece, nem favorece a quem está em torno de nós, aqui fala em aprendizado próprio, né? E que com certeza esse calor e esse carinho que a gente possa expressar, se irradiando em torno de todos, vai favorecer quem está alegre, vai auxiliar a quem não está bem, vai com certeza trazer muita ajuda. Então, essa questão da pureza de coração, ela é importante porque ela não trabalha só no nosso favorecimento, mas no favorecimento de todos os que estão conosco no nosso dia a dia, em nossa vivência, na nossa experiência reencarnatória. Então, a pureza de coração é não ter vergonha das imperfeições que possui e das características de personalidade sedimentadas nas diversas encarnações pregressas. Então, quando eu assumo a minha condição de dificuldades diante de determinados sentimentos, isso é pureza de coração. Eu estou ali reconhecendo as minhas imperfeições. Eu não tenho vergonha delas porque eu sei que elas fazem parte de mim. Eu sou um ser em construção e faz parte das características da minha personalidade
que eu venho trabalhando ao longo das reencarnações, mas que hoje eu já me dou conta. Eu não me envergonho, apenas me dou conta que tenho e que preciso transformar e que preciso trabalhar. Então, é assumir-se dentro do próprio nível de evolução, buscando sempre acrescentar novos valores ao espírito. É não ter vergonha de ser gente, isto é, de ser o que se é, independente do que se pretende ser. Nós não temos que nos envergonhar da nossa condição, de maneira nenhuma. Se eu percebo uma criatura que já se doa com carinho, com amor, com bons sentimentos, que faz tudo com boa vontade, e eu não tenho isso em mim ainda, não é para eu me envergonhar disso. É só para eu entender qual é o meu nível evolutivo, qual é o meu estado evolutivo. Porque o estado evolutivo é muito diferente daquilo que eu sei exteriormente, daquilo que eu leio, daquilo que eu conheço. Nada disso tem a ver com o aprendizado que eu realmente faço na minha intimidade, a transformação que eu opero em mim. Então, que a gente não se envergonhe das nossas dificuldades e trabalhemos na melhoria de todos nós. Então, concluindo aqui, o Adenauer Novaes, que é um psicólogo que eu gosto muito, que tem o seu livro Psicologia do Evangelho, nos diz que a pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós, daquilo que possuímos de bom e que merece ser colocado no velador para que ilumine a todos, inclusive a nós próprios. Então, vamos perceber o que a gente tem de bom. Não vamos só achar, eu sou muito inferior, eu não. De maneira nenhuma, nós já andamos muito, nós já avançamos muito, já conseguimos muito, tem muita coisa boa em nós que a gente pode usar em proveito nosso e do outro. É colocar sob o velador, como nosso irmão nos diz, para que ilumine a todos, inclusive a nós próprios. Então, essa mensagem de Jesus, desse evangelho de hoje que nós trouxemos, da verdadeira pureza, mãos não lavadas, é um ensinamento que Jesus criou, trouxe para nós, registrou para nós naquela vivência, naquele momento, naquelas condições daquela sociedade, mas que ainda está muito presente nos dias de hoje em nossas vidas. Atentemos para essas práticas exteriores, porque muitas vezes elas até dão ali um conforto ao coração, não, já fiz, já estou quites com Deus, o fato de eu ir a uma missa, o fato de eu ir a um culto, o fato de eu ir para a palestra, de eu aplicar, tomar um passo, já estou quites com Deus, será? Na intimidade, o que realmente eu realizei? No meu entorno, o que realmente eu fiz? Então, a reflexão que Jesus nos traz é nesse sentido. Ele nos pede pureza de coração. Então, eu agradeço a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa live em que nós estamos falando do Evangelho. E agradeço aqui a Luânia, a Eulenice, a Bruna, a Augusta, a Eliane. Aqui está também o Gilfrão, a Zaíde, a Jacira, companheiros nossos que estão nos acompanhando. E agradecidos a Deus, nós encerramos o nosso estudo de hoje, pedindo bênçãos, amparo e proteção para toda a nossa humanidade, para todos os nossos irmãos em humanidade, que a luz divina os alcance, que o amparo divino chegue a todos, onde quer que se encontrem, de acordo com seus estados de necessidade, de dor, de sofrimento. Que Deus abençoe a todos, que a saúde visite os lares, que o equilíbrio, a harmonia, a paz interior também visite a todos, e que possamos ter um planeta mais harmonizado, possamos ter uma transformação em torno dessa energia que nos visita, para que sejamos merecedores de mais e mais do amor de Deus. Dando graças a Deus, nós encerramos o nosso evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Uma boa semana, um bom final de semana para todos. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, às 18 horas, nós retornaremos com o nosso estudo do Evangelho. Fica aqui registrado no YouTube, no Facebook, logo mais no Instagram, porque queremos alcançar a mais e mais pessoas. Mesmo que nesse momento sejam poucas as pessoas que assistem, esse registro fica, para que em determinado momento alguém acesse e tenha conhecimento desses ensinamentos. E se Deus quiser, pouco a pouco a doutrina vai sendo conhecida de muitos dos nossos irmãos. Uma boa noite a todos.